um pouco de espanhol, né? A gente, no Brasil, tem a impressão que a gente sabe falar espanhol, mas a gente não sabe, né? E os diapositivos estão em espanhol, então acho que vai ajudar o nosso diálogo. Então, muitas graças. Eu compartilho a pantalla. Ok? Todos estão visíveis para todos? Bom, como... Sí, adelante, lo escuchamos. Oi? Tudo ok? Graças. Bom, como o título já anuncia, a nossa revista, né, a IJBMKT, ela tem uma missão, né, de fazer né, de levar adiante a ideia do impacto que foi mencionada pelo primeiro palestrante, né, e no nosso caso um pouco mais, porque nós estamos num mestrado profissional, né, um mestrado profissional que tem um compromisso com a aplicação prática do conhecimento. Então, a gente vai apresentar para vocês algumas iniciativas, né, que tentam aproximar os praticantes, né, dos estudiosos por meio da nossa revista. Bom, aí sou eu, um pouquinho mais jovem, né, e o professor já anunciou, e o meu colega, o meu coautor, co-editor da revista, o Sérgio Garrido, infelizmente, ele teve um quadro de Covid, né? Ele não pôde comparecer, está internado, nós estamos todos na torcida para que ele se recupere, mas tudo que eu estou dizendo aqui, ele está presente aqui conosco. Bom, então a nossa missão aqui, eu acho que a grande motivação de participar desse evento foi tentar aproximar, né, pelo menos a nossa instituição, né, e a nossa revista especificamente na área de administração, dos colegas da América Latina, né? Eu devo declarar um desconhecimento, né, de boa parte das revistas, né, equatorianas, colombianas, argentinas, né, e acho que isso já passou da hora da gente aproximar, né, os países do Sul, né, até para questionar os critérios, né, de avaliação do que vem do Norte, né, que vem sempre de cima para baixo. E uma ideia é o que está colocado aí, de permitir que a gente avance na construção de conhecimentos relevantes a nível local e regional, né? O que importa para os nossos empresários, para as nossas sociedades, né? Então, a ideia é pensar e publicar, né, conhecimento que seja útil para a nossa realidade. Bom, o nome, né, o nome do jornal é International Journal of Business and Marketing. Ele nasceu com um nome em inglês, mas a maior parte dos artigos são publicados até o momento. Nós publicamos em inglês, português e espanhol, mas nós temos muitos artigos em português, poucos em inglês e quase nenhum em espanhol. Então, esse é mais um motivo de aproximação, né? A gente tem ainda tem pouco diálogo com os colegas aqui, os nossos vizinhos, vamos dizer assim. E é um jornal criado em 2016, né? E a partir de 2019 eu, né, e o Sérgio Garrido assumimos a editoria, então faz mais ou menos 1 ano e meio, né? E a partir desse momento a gente tentou fazer essa aproximação entre a teoria e a prática. Então, nessa nova fase, né, como eu coloquei agora, do jornal, né, que começou mais ou menos há 1 ano e meio, né, bom, falando um pouco da instituição também, não sei se todos conhecem, mas a ESPM é uma instituição de educação superior, né, que tem cursos de grado e pós-grado, em administração, comunicação, design, tecnologia. Né, então, é um centro universitário, né, e tem programas de pós-grado, né, 2 programas acadêmicos, né, em comunicação e administração, e um programa profissional em comportamento do consumidor em São Paulo e outro em economia criativa no Rio de Janeiro. E aí, agora eu vou, né, compartilhar com vocês as iniciativas, né, para ampliar esse diálogo entre os investigadores e os praticantes. Nós resolvemos, né, e também tem uma outra função, para receber mais artigos, né, nós ampliamos os tipos de artigos, né? Então, a gente, além dos artigos científicos, né,
nós resolvemos colocar outras seções que pudessem acolher artigos que fizessem mais diretamente essa interface entre a investigação científica e a prática. Então, aqui são 5 exemplos, né, do que a gente tem feito. Então, uma ênfase nos artigos tecnológicos, né, que no Brasil nós chamamos de artigos aplicados, né, então eles têm uma intervenção, né, você faz um diagnóstico e uma intervenção, né, mas eles ainda são pouco produzidos no Brasil, né? Aliás, depois até gostaria de saber se existe muita publicação de artigos tecnológicos aqui né, entre os editores das revistas que participam do evento. Né? E também eles não são todos os periódicos que recebem artigos tecnológicos, né? Então eles têm uma dificuldade de publicação em revistas convencionais. Então a gente abriu uma seção, um espaço específico para artigos tecnológicos. Uma outra seção são as entrevistas, né? Então as entrevistas surgiram da seguinte questão: nós recebemos visitas de muitos investigadores renomados, mas que não publicam em revistas que não estão entre as de maior impacto internacional, como é o caso da nossa, né? A nossa revista não está entre os top journals internacionais. Então, uma maneira de trazer essas pessoas para a revista foi fazer entrevistas com elas, né? Então, a gente faz a entrevista, uma gravação, e depois publica da seguinte forma. Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Aqui é a página da revista, né? Então você tem as seções editorial, entrevistas, né? E as entrevistas elas são publicadas, né? A gente faz a gravação de um vídeo, né? Então tem uma versão em vídeo e tem uma versão impressa, né? Onde o nosso convidado é entrevistado por professores da mesma área, né? Então isso aqui a gente tem os dois produtos, né? O vídeo e a entrevista impressa. E é uma maneira, né, como eu disse, de fazer com que esses professores participem da revista, né, mesmo sem, quando as suas instituições não permitam que eles publiquem revistas né, que não estejam entre as mais qualificadas, né. Agora, a discussão sobre os critérios de qualificação a gente também pode discutir, porque eles são bastante difíceis de serem atingidos por revistas, né, que não estão entre os países centrais, vamos dizer assim. Então, aqui voltando para a apresentação, falei das entrevistas. Uma outra seção é a palavra executiva, ou palavra do executivo, ou da executiva, né, cuja ideia é compartilhar questões acadêmicas com profissionais do mercado, né? Então, nós convidamos diretores de empresas, gerentes, né, managers em geral, para conversar sobre os temas que nós pesquisamos, né? Então, isso também tem sido um canal interessante de fazer uma ponte aí entre os praticantes e os investigadores. Uma outra seção que a gente criou, que a gente achou necessário, foi chamada Jovens Cientistas, né? Cuja ideia é abrir um espaço para pesquisadores de início de carreira, né, que estão fazendo a iniciação científica, né? No Brasil, a gente tem um apoio do governo para esse tipo de iniciação científica, e são artigos em coautoria com seus supervisores. Então, a gente tem um critério de avaliação um pouco menos exigente, né, levando em conta que são textos de jovens pesquisadores que estão começando sua carreira recentemente. E um outro canal são as resenhas, né, de livros, enfim, que são importantes. Então, a gente também abriu essa interface possível. Acho que o desafio maior nosso aqui está muito ligado à primeira palestra, né, a questão do impacto, né? O governo brasileiro, por meio da CAPES, né, que é o nosso órgão de regulação, tem, né, insistido, né, para o aumento da importância do impacto social, né, do retorno para a sociedade, do benefício para a sociedade. Né, e a partir desse ano, né, houve uma mudança, né, uma nova proposta de avaliação, né, que tem 3 tópicos, né, com pesos iguais, com a mesma importância. Então, é a proposta do programa, né, então o programa define a que veio, né, o seu propósito, e vai fazer uma autoavaliação. As atividades de formação, né, que incluem a produção de qualidade, né, então aqui entra a publicação dos artigos,
E um terceiro tópico, e o mais importante, é os impactos acadêmicos e sociais. Né? Então, esse terceiro tópico ele era menos valorizado, né? E agora passa a ser ter o mesmo peso que os outros tópicos. Então, assim, todos os programas, né, têm que avançar na questão do impacto social. E os programas profissionais, mais ainda, né? Porque eles eles têm essa missão já na sua concepção. Então, o que o governo está nos dizendo é que é uma proposta que enfatiza a autoavaliação, o programa definir a que veio, o impacto social e a transferência de conhecimento para a sociedade. Né? E aí, nesse sentido, eu achei muito interessante a fala da Cíntia, né, sobre o uso dos recursos gráficos, né, literários, a qualidade da escrita, as linguagens diferentes. Né? Então, acho que é uma coisa que a gente chama aqui de textos de interface. Né? Textos de interface. Né? São textos que permitem que uma pessoa se aproxime de um artigo científico de uma maneira mais agradável, né? Com uma qualidade visual, né? Com um texto menos pesado, vamos dizer assim, e depois ela pode seguir, né? Continuando o avanço, enfim, né? No conhecimento do assunto de interesse. E acho que uma última coisa importante que eu queria compartilhar é um número especial, né, um dossiê sobre o pós-grado profissional no Brasil. Né? Então, nós contamos com, né, um texto do professor Pedro Lincoln de Matos, que é uma pessoa que estuda o pós-grado profissional desde 1995, né, tem 25 anos, criado no Brasil, o mestrado profissional, e todos os desafios desse tipo de pós-graduação que pretende endereçar, né, pretende dialogar com os problemas práticos, né, da administração, enfim, e da sociedade. Então, eu convido vocês para, né, visitarem a página da revista, do número atual, né, onde a gente tem essa sequência de textos. Infelizmente, todos ainda estão em português, né? Então, fica também aqui a minha tarefa, a minha lição de casa, né, de começar a tornar a nossa revista trilíngue. Né? A gente tem alguma coisa em inglês, alguma coisa em português, mas a gente não tem praticamente nada em espanhol. E então, acho que isso é um passo importante, por isso que a gente está aqui também. Então, é isso. Esse era o que eu tinha para compartilhar com vocês. Agradeço o tempo. Acho que eu gastei menos do que os 30 minutos, mas, enfim, fico aberto aqui para comentários e perguntas. Muitas graças.